Bom, vamos falar agora sobre o segundo painel, que vai tratar sobre a análise de desempenho dentro do processo. Ou seja, como funciona a análise de desempenho dentro dos clubes? O que se espera de uma análise de desempenho? E qual é a relevância deste processo dentro do trabalho de um clube? Para mediar essa conversa, eu vou chamar aqui o coordenador do Data ESPN, Renato Rodrigues. Renato, por favor. Também chamo ao palco o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza. Também vai participar deste painel o assistente técnico da Ferroviária, Pedro Martins. Por fim, eu vou chamar aqui no palco o chefe de scout responsável pelas relações internacionais da Columbus Crew, Ricardo Moreira. Bom dia, galera. Tudo bem? Tudo certo? Tá cheio, que bom, cara, que bom. Primeiro, agradecer a presença de todos. Acho que cada vez mais a gente tem se interessado em discutir o jogo no Brasil. E, por mais que seja um processo mais lento, né, existe resistência, existe esse processo de ruptura, o novo causa isso mesmo, mas a gente está conseguindo, aí, aos poucos, transformar. Eu acho que isso, num médio prazo, aí, a gente vai ter bastante resultado. Não sei se todo mundo conhece meu trabalho, meu nome é Renato, eu sou jornalista de formação, mas estudo futebol desde que comecei a fazer a faculdade de jornalismo. A gente vai falar muito de processo aqui na análise, né? E ser analista é um processo também, não é da noite para o dia. Passei pelo Corinthians, depois de ter sido repórter do Lance, fui campeão brasileiro lá, e fui para a ESPN para fazer um projeto que tem muito com a causa, que eu acredito, de transformação, de ser uma ferramenta de elevar o nível do debate. Eu acho que a nossa imprensa precisa disso. Tem muitos colegas de imprensa aqui que eu tenho certeza que concordam. Mas é isso. Hoje eu estou com o Data ESPN lá, ganhando espacinho, tentando trazer um pouco de conteúdo para vocês, quem assiste. E aí eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouco da trajetória de vocês. Acho que é legal. O Cícero tem uns 20 clubes aqui para falar na carreira dele. Bom, Cícero, primeiramente, bom dia. Obrigado por ter vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Falar de futebol sempre é um prazer, é um privilégio. Sou um gaúcho de 43 anos, nascido numa cidade chamada Taquari, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Eu sou formado em Educação Física, graduado em Gestão Esportiva. Eu trabalhei 17 anos na Escola de Futebol Pinheiros Dutra, 17 anos, 6 anos no Grêmio Futebol Porto Alegrense, 2 no Esporte Clube do Recife, 1 no Criciúma, 1 no Bahia. São 4 anos de Palmeiras e atualmente presido a ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. E sei que no Grêmio, em 2007, criamos estruturalmente o primeiro departamento de análise de desempenho do Brasil, chamado CDD. Fico muito feliz em ver o Renato, a cada entrevista hoje, citar os números que o CDD apresenta e ao longo desse Brasil, aí, estruturando muitos departamentos de análise, porque a atividade ainda é nova no futebol brasileiro. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouco sobre a evolução da análise de desempenho no Brasil. Acho que é um tema extremamente importante e não tenho dúvida que é uma área que só vai evoluir dentro da indústria, né? Eu sou formado em administração, fiz toda a minha formação desportiva dentro do Atlético Paranaense, tenho um curso um MBA na Universidade de Liverpool, tenho uma passagem pelo Queen's Park Rangers em Londres, volto para o Atlético Paranaense para estruturar o departamento de informação do futebol, que era o responsável pelo planejamento estratégico do clube. E uma das grandes áreas era análise de desempenho e análise de mercado.
Hoje estou como diretor executivo da Ferroviária de Araraquara, também procurando quebrar alguns paradigmas, de trazer a análise de desempenho para dentro do campo, trazer a análise de desempenho para o coração do processo, porque a gente acredita que só assim o processo de tomada de decisão vai ser cada vez mais qualificado. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer aqui o convite também. É um prazer estar aqui com o Renato, com o Cícero, com o Pedro. Meu nome é Ricardo Moreira, para quem não conhece, eu sou executivo de futebol do Columbus Crew, da MLS, dos Estados Unidos. Minha formação, eu sou formado em Direito, fiz toda a minha formação na área jurídica, inicialmente. Tenho especialização em Direito Desportivo, trabalhei durante 7 anos aí na área, atendendo clubes brasileiros, fazendo transferências, enfim, focado também em tribunais da FIFA, da Corte Arbitral do Esporte. Participei da transição do Grupo Pão de Açúcar, do Audax, quando foi feita a venda para o senhor Mário Teixeira. Eu era advogado do Grupo Pão de Açúcar na época e fazia um MBA em Gestão Esportiva na época, acabei entrando no Departamento de Futebol do Audax em 2012 para 2013 e fiquei por lá 2 anos e comecei no Columbus Crew em 2015 como consultor do clube em relações internacionais, representando o Columbus Crew aí em diversos eventos ao redor do mundo, ao redor do país também, apresentando o clube aqui no Brasil e na América do Sul principalmente. E desde 2006 eu sou executivo de futebol. Lá o meu cargo é chamado Head of Player Recruitment. Eu sou o cara responsável pelas negociações do clube e pelo management aí, toda a gestão da nossa área de análise de desempenho de scout, que é uma área também que eu acredito muito. Eu acho que no Brasil tem crescido bastante. A gente fez um trabalho muito legal lá no Columbus. A gente tem conseguido nos últimos anos resultados muito importantes, tanto dentro quanto fora de campo, com um histórico aí de um budget bastante limitado e uma competição que de fora a gente acha que a gente tem essa impressão, né, de que MLS, NFL e outros esportes americanos, todo mundo tem o mesmo dinheiro e todo mundo está na mesma categoria, mas não funciona muito bem assim. Então a gente tem conseguido, graças a esse trabalho dos scouts, da nossa analista de desempenho, trazer jogadores importantes para dentro da nossa realidade e assim a gente tem conseguido resultado no campo. Um dos meus parceiros lá no clube, quem estaria aqui hoje, é o Leonardo Baldo, que o Renato conhece bem. Ele não pôde vir, mas é o nosso scout que trabalha no Brasil e foca também em América do Sul. E tem feito um trabalho magnífico também e tem ajudado bastante o clube. Bom, acho que, de fato, a análise de desempenho ela se firmou no Brasil, ela galgou aí um tempo, teve uma certa resistência. Acho que deve ter analistas aqui mais antigos. Acho que a questão de existir, já ter se firmado, é fato. Acho que está bem claro, existe um mercado, tem muita gente tentando se preparar para isso. Mas acho que o foco da nossa conversa hoje tem que ser o processo, que eu acho que é onde a gente ainda precisa desbravar. Acho que ainda tive uma experiência mais curta, vocês já tiveram vários tipos de experiências, boas, ruins. Então, acho que é importante a gente tirar bastante isso de vocês. Questão do processo, como que vocês veem o futebol brasileiro hoje com análise dentro do processo? Porque a gente vê e escuta muitos clubes que normalmente a comissão centraliza no auxiliar, às vezes o treinador não gosta, às vezes o analista também se coloca numa posição um pouco forçada, sai um pouco do papel dele para exagerar. Como que vocês têm enxergado a questão do processo da análise de desempenho hoje e como melhorar? Como que vocês têm enxergado tudo isso? Eu enxergo, basicamente, que os clubes brasileiros eles começam a construir gestão profissional. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente consegue agregar no departamento de futebol pessoas que acreditem nas novas tendências e que pensem em futebol de uma maneira similar. O departamento de análise de desempenho ele tem que caminhar paralelo a tudo isso. Ele tem que entender a visão de futebol deste clube. Poucos clubes brasileiros têm muito claro isso, muito definido. E todas as pessoas envolvidas no contexto, como treinadores, atletas, preparadores físicos, fisiologistas, coordenadores científicos e os analistas de desempenho, eles devem caminhar no mesmo sentido. Acho que os jogadores precisam ter conceitos modernos, acho que tem que ter uma integração científica e, acima de tudo, eles têm que entender que o futebol hoje é total. Todos os jogadores precisam produzir uma ação ofensiva com a posse e uma ação defensiva sem a posse. Cabe ao departamento de análise de desempenho, basicamente, 2 premissas. A captação de imagens e de números e a interpretação dos mesmos.
através dos processos que o clube vai disponibilizar. Seja através da produção do scout, seja através da análise de mercado, seja através do monitoramento de treino, do monitoramento de adversários, e eu acho que, ao longo aí da manhã, a gente pode discorrer um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses processos. Mas poucos clubes brasileiros têm bem definido uma visão de futebol, e isso atrapalha o dia a dia dos profissionais que estão envolvidos. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Os clubes ainda têm muita dificuldade de ter uma concepção clara de futebol e com as mudanças constantes, isso acaba dificultando muito o trabalho de todas as áreas que estão abaixo do líder, né, que é o treinador ou da direção de futebol. Mas eu acredito que os departamentos de futebol ou os departamentos de análise de desempenho, eles vêm tendo um processo de crescimento, se for pegar de 2013, 2014 para cá, né? Acho que passou primeiro de uma necessidade básica, então os clubes começaram a identificar a necessidade de se estudar o jogo com mais complexidade, de se estudar o seu próprio modelo de jogo, estudar os adversários e ter uma análise um pouco mais criteriosa com relação ao mercado. Acho que, ao longo desse tempo, vamos falar de clubes de Série A, eu acredito que os clubes começaram a se estruturar e adquirir as ferramentas para que isso pudesse acontecer. Hoje, acho que, se você for analisar as grandes equipes do Brasil, todos já têm esse departamento muito bem estruturado. Acho que já passou dessa condição inicial, né, e primária. Talvez o grande desafio dos clubes hoje seja identificar o próximo passo, né? O que a análise pode realmente trazer para o seu dia a dia, como que ela pode ser qualificada e como você pode usufruir de toda essa grande quantidade de informações que é produzida. Hoje é evidente que você consegue produzir muita coisa, que você tem muita informação, mas você precisa ser assertivo com ela, né? O que isso vai agregar para o seu dia a dia e o que isso vai realmente ser transferido para o treino, para o processo, né? Para as rotinas do clube. Talvez esse seja a segunda etapa que os clubes ainda estão sabendo lidar com ela e aprendendo a lidar com ela, e aí vai de encontro com o que o Cícero falou. Você precisa saber o que você quer de futebol. Você precisa ter uma diretriz institucional forte para que o processo de análise de desempenho seja assertivo. Acho que hoje os clubes estão nesse momento de identificar como melhor utilizar o departamento que eles criaram. A primeira questão de criação, de identificar a necessidade, acho que já foi superada pela grande maioria das equipes. Só para complementar, eu acho que, concordando com os dois, primeiramente, mas eu acho que, quando a gente fala de processo na análise de desempenho, vem desde o processo do dia a dia do scout, do analista de desempenho, até a parte final, que é, enfim, a discussão, a interpretação, como o Cícero falou, dessas informações pela comissão técnica e por quem, de fato, vai contratar o potencial atleta que está sendo discutido. Mas é um departamento que a organização, eu acho que é a chave do negócio também. Além da interpretação, você tem organização. A gente trabalha os scouts trabalham com uma série de informações e uma série de jogadores ao redor do mundo que eles têm analisado. Claro que, quando a gente fala em futebol brasileiro, esse número é um pouco menor, porque a capacidade financeira é um pouco maior ainda do que da realidade que a gente trabalha na MLS, e o foco também é diferente. São diferentes tipos de jogadores, diferentes camadas de atletas. Quando você fala do universo de MLS, de um time de um mercado emergente, a gente está analisando assim, o futebol do mundo inteiro, a gente está analisando mercados periféricos, porque é onde tem jogadores que a gente pode, de fato, contratar. A gente, obviamente, não vai olhar para o Boca Juniors, a gente não vai avaliar jogadores do River Plate, a gente vai tentar focar em outras categorias de atletas. E aí o seu range é muito maior, você tem muito mais gente para analisar. Então, a organização dos analistas é muito importante para levar uma informação mais completa e mais precisa para a comissão técnica. E lá no clube, por exemplo, para dar aqui um pouco também da nossa realidade, tentar fazer essa comparação com o futebol brasileiro, quando a gente começou esse processo em 2015, e a montagem desse grupo de pessoas que colaboram, que trabalham para o clube, houve uma identificação da comissão técnica que, claro, a MLS é um futebol ainda muito físico e tecnicamente abaixo dos principais mercados do futebol, tem evoluído, mas ainda está num step um pouco mais abaixo. A identificação da comissão técnica foi criar um estilo de jogo que fugisse ao que era praticado na liga, ou seja, um futebol de mais de posse, de pressão, de mais qualidade técnica, fugir um pouco daquele
padrão do atleta físico americano, que corre, que briga. E daí a importância da contratação de novos analistas de desempenho e um grupo de scouts para tentar identificar os jogadores que vão passar a interpretação correta para a comissão técnica para fazer a decisão final. E aí é engraçado, e o curioso disso, e a diferença é que são scouts que trabalham para o clube e estão ao redor do mundo, né? Então é mais difícil para eles ter a leitura do dia a dia do clube. O que a gente tenta fazer são programar viagens ao longo do ano, 4, 5, 6 vezes, onde eles vão fazer uma imersão no clube, assistir treinamento, assistir jogos da categoria de base, jogos do profissional, para tentar ter uma leitura melhor daquilo que está sendo feito e, com os números e informações que eles têm, passar uma melhor realidade para a comissão técnica. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre o quão é importante o direcionamento do olhar, o quanto isso facilita para o analista. Os analistas estão aqui, o quanto você ter um modelo também facilita, porque você vai buscar um jogador no mercado, você já sabe qual que está saindo o seu ponta que tem uma característica de flutuar e organizar o jogo. Você já sabe que é aquele tipo de jogador que você precisa. Então, você tem alguma coisa definida. A questão do modelo também, algo que acontece muito às vezes nós, analistas, temos uma concepção do que é certo no posicionamento de linha defensiva. E aí, para nós, é um posicionamento mais posicional, a gente vai tentar jogar mais posicional, mas o nosso treinador ele gosta que o zagueiro faça uma perseguição, que ele saia para pressionar. E aí é nesse momento que tem o conflito. Se você não tiver uma comunicação boa, de entender e ler o que o treinador pede, se você não está ouvindo ele pedir isso para os jogadores, fica mais difícil. Porque aí você fica entre o seu e o pensamento do cara. E deixando bem claro, o certo não é o seu, é o que o treinador está pedindo. Acho que é um problema bem difícil que tem, muitas vezes, de a gente achar que o nosso é o certo e o treinador está errado. Não, a gente tem que se adaptar ao que o treinador pede e analisar se isso está sendo feito do jeito que ele está pedindo. E aí, sim, o certo e errado não cabe a você, é ao treinador. E aí, em cima disso, eu pergunto para vocês como vocês... É uma coisa que causa um pouco de atrito, é a questão do analista no campo, que cada vez mais tem conseguido esse espaço, e eu julgo ser muito importante, porque é o que eu falava. Você está assistindo o treino, é claro que você não vai dar o treino eu sei que tem muita gente que exagera, vai querer dar o treino, mas você está vendo o que o treinador está pedindo para o atleta, e isso já vai te direcionar. Na hora que você for para a sua sala e for analisar o vídeo, você, opa, não foi isso que ele pediu, fez errado, vamos mostrar, vamos conversar com o atleta. Como que vocês enxergam isso? E até em cima do que o Ricardo falou, de não estar perto, né? O Léo vai muito para lá, estou sempre falando com ele. Exato. Não, eu acho que o meu papel, Renato, no clube é fazer exatamente esse filtro entre o departamento de scout, entre os scouts e a comissão técnica. Existe um pouco de atrito? Existe, porque às vezes o treinador tem uma opinião, às vezes o treinador não está conseguindo enxergar alguma coisa que outras 5, 6, 7 pessoas que estão analisando o time e potenciais novas contratações no dia a dia. Então, você acaba tendo esse atrito. Só que eu acho que, pela cultura do americano, principalmente, o departamento de scout é levado muito a sério, né? Eles começaram isso há muito tempo em todos os esportes. Para você ter uma ideia, antes da gente montar esse departamento, o treinador foi conversando com outros clubes, com outros times de outras modalidades na cidade de Columbus, que é em Ohio, e conversou com um departamento de análise de desempenho de um clube de beisebol que nem está na principal liga dos Estados Unidos, nem está na Major League Baseball. É um clube de Columbus, e eles têm 40 scouts de beisebol nos Estados Unidos para tentar trazer novos jogadores para o clube. São scouts exclusivos desse clube de beisebol, que nem está na principal liga. Então, eles dão muita voz ao scout, principalmente nos Estados Unidos, porque na MLS a gente tem uma regra que a gente só pode ter 28 jogadores por temporada, a gente não pode passar desse número. Então, você tem que tentar, ao máximo, minimizar o risco da contratação de determinado atleta. Então, a informação e todo o feedback que os scouts estão passando tem ainda mais importância. E a comissão técnica dá bastante voz a isso, porque ele sabe que ele tem que se fiar à opinião de mais pessoas para tentar minimizar esse risco, porque ele não pode se dar ao luxo de ter uma contratação que não vai dar o resultado esperado ou que vai ser errada. É óbvio que acontece. É futebol. Existem várias questões subjetivas aí que podem influenciar nisso, mas essa interface entre comissão técnica e análise de desempenho, sim, tem um pouco de atrito, mas eu acho que ao longo do tempo, quando você vai tendo resultado, quando você vai tendo confiança no trabalho, essa questão vai sendo minimizada. Eu vejo
que a gente tem uma pretensão muito grande aqui em relação ao departamento de análise de desempenho, né? A gente quer que o mesmo analista monitore o mercado, e nós estamos falando de um mercado de jogadores brasileiros ao longo do mundo, do mercado sul-americano, da Série B, de categorias de base, e queremos que ele esteja presente no treinamento, fazendo as avaliações do dia a dia do trabalho. É ser muito audacioso designar tudo isso para um departamento. Como a gente está vendo, o Columbus possui um departamento de scout, e assim é o modelo dos principais clubes europeus. Nós temos em meio entranhado aqui no futebol brasileiro a cultura de que o diretor executivo é um contratador. Também é uma imagem completamente deteriorada daquilo que é a realidade das tarefas e funções de um executivo de futebol. Mas estar presente no treinamento, sendo objetivo na resposta, para mim é fundamental. Entender a distância que o treinador gosta que o lateral fique em relação ao seu zagueiro, para ver se a linha de 4 vai estar mais fechada, mais espaçada, a área de ocupação e a velocidade de transição do segundo volante, capacidade dos extremos de dar amplitude, o tipo de velocidade que o treinador gosta de adquirir na jogada. O analista ele vai conseguir ter essa informação estando presente no dia a dia do treinamento. E, consequentemente, também ele vai conseguir preparar um material de correção com mais fidedignidade àquilo que o treinador gosta de fazer como modelo de jogo. Em relação a monitoramento de mercado, eu queria passar um pouquinho. Eu acho que os clubes deveriam investir mais nesse tipo de processo. E deveriam utilizar os seus treinadores de base, os seus olheiros e os seus analistas de desempenho para, através dos seus conceitos de visão de futebol, monitorarem todos os mercados. Vou citar um exemplo atual do Palmeiras. O Palmeiras utiliza 18 profissionais para monitorar a Série B do Campeonato Brasileiro. São 5 olheiros, 5 analistas de desempenho e 8 treinadores das suas 8 categorias de base. A cada rodada, 10 observam 10 jogos e produzem o seu relatório. Nós, como gestores, o Alexandre e o Cícero, a gente avalia quem está avaliando os jogos, para ter noção se as pessoas estão trabalhando dentro da visão de futebol que a gente acredita ser a mais apropriada. E, paralelo a isso, também a Série B ela nos ofereceu, ao longo aí desses 4 anos de case, jogadores como Luan, Roger Guedes, Vitor Hugo, Thiago Santos. E olha o tamanho da responsabilidade do departamento em apresentar números e em apresentar nomes. Mas eu volto lá no meu início. Nós somos muito audaciosos quando a gente quer que a análise de desempenho tenha toda essa abrangência. Eu queria citar alguns itens fundamentais de participação de analistas de desempenho na produção do resultado final do jogo. Copa do Brasil 2015, semifinal, jogo de ida, Maracanã, Palmeiras e Fluminense. O Fluminense venceu o jogo por 2-0, o Palmeiras teve um pênalti, o Zé Roberto converteu, o jogo terminou 2-1, todo muito feliz, e foi isso que o grande público enxergou. Os nossos analistas observaram que, na hora da cobrança do pênalti, que foi convertido, apenas um jogador do Palmeiras entrou no rebote, enquanto do Fluminense entraram 5. Essa informação, assim que passada para o treinador, foi muito valorizada, foi repassada e salientada ao nosso elenco. Copa do Brasil, 2015, semifinal, jogo da volta, Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense, pênalti para o Palmeiras. Batemos o pênalti e nós tivemos rebote. Entraram 4 jogadores do Palmeiras, um pegando o rebote, o outro finalizando para o gol. Eu não vou dizer que a gente deva a Copa do Brasil ao Departamento de Análise de Desempenho, mas a valorização dessa informação foi muito importante. Assim como entender alguns treinadores, quais os espaços de campo que eles mais gostam de utilizar, quais jogadores que têm mais dificuldade no enfrentamento de 1 para 1. Eu acho que o Departamento de Análise de Desempenho ele consegue participar diretamente na produção da estratégia de um jogo e, consequentemente, no resultado dele. Acho que, reforçando aí o que foi citado pelos dois, acho que, na nossa visão, tanto na Ferroviária, quanto a gente estava estruturando o departamento no Atlético Paranaense, tinha ficado claro que era necessário dividir o processo de análise, né? Um é voltado para a competição, que te consome muito, que é o estudo do adversário, que é a análise de bola parada, análise de aspectos específicos e também a análise dos comportamentos definidos pela sua equipe. Até o treino, né, também. E a análise do treino, que é fundamental. Acho que isso te consome e demanda uma série de análise e avaliações, né? E a outra questão é a análise de mercado, que é o scouting, né? E aí vi alguns clubes tentando fazer tudo ao mesmo tempo.
e aí, quando você tenta abraçar o mundo, você acaba não conseguindo aprofundar em nada. É essencial essa divisão, e aí, quando você procura definir ou determinar critérios de avaliação, vem o grande desafio, né? Porque, assim como o exemplo que o Cícero mencionou aqui, os analistas só conseguiram fazer essa abordagem estratégica porque eles conheciam muito bem as características da tua própria equipe, né? E o que eles poderiam agregar para o dia a dia. Então, se os critérios de avaliação não estiverem definidos, ou pela instituição, que é um modelo ideal que a gente fala por aqui, ou pelo próprio treinador, pela direção de futebol, a análise de desempenho acaba sendo um processo extremamente improdutivo, porque os analistas vão estar adotando critérios individuais ou critérios pessoais, e muitas vezes que não estejam alinhados com quem está na cabeça do processo. E muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê esse processo meio que patinando, porque você troca de treinador a todo momento, você faz troca de comando técnico a todo momento. E aí a análise de desempenho fica perdida, não consegue caminhar para frente, não consegue evoluir os seus processos. Indo um pouco mais para a análise de mercado, eu também vejo o mesmo desafio, né? Se você está buscando um meio-campista com determinadas características para o modelo, quando você muda de comando, é o mesmo, você acaba contratando muitas vezes um atleta errado ou com as características que um treinador queria que o outro não queria. Passo um exemplo muito claro, e foi o que a gente está tentando criar na Ferroviária, que é o perfil de atleta do clube, né? O perfil de atleta que a Ferroviária quer para as competições que ela disputa. Então, hoje, a gente disputa 2 competições completamente diferentes, que é a Série D do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista da Série 1. A gente está cada vez mais determinando o perfil de atleta que a Ferroviária quer, também para as categorias de formação. Aí você consegue determinar critérios para que teus scouts, ou teus olheiros, teus observadores, consigam atuar dentro do clube. É um desafio, não é fácil, é muito mais difícil, porque você tem que colocar todo mundo dentro do mesmo objetivo, realizar debates constantes, fazer avaliações constantes sobre o trabalho que está sendo executado, e a determinação de critérios institucionais acaba sendo mais lenta, só que mais sólida, acreditamos nisso, né? Complementar, Renato, rapidinho o que o Cícero falou, acho importante, sendo bem prático também, a participação do analista de desempenho ou do scout de mercado no treinamento. Acho muito importante, é por isso exatamente que a gente tenta levar os profissionais o máximo lá para o dia a dia de treinamento, para eles acompanharem isso. É importante até para uma autocrítica, para uma avaliação do scout de mercado, se aquele jogador que ele está trazendo, se o jogador que veio está de fato desempenhando aquilo que eles acreditavam que ele fosse desempenhar, né? Porque uma coisa é o jogo, outra coisa também é a construção no dia a dia do treinamento do resultado que vai ser apresentado no jogo. Então, acho importante até o analista de mercado participar desse dia a dia, ver como o atleta está saindo, como ele está desempenhando no treinamento, para ver se a leitura que eles fizeram dele no mercado para trazer para o clube está se refletindo naquilo que eles acreditavam. A gente falou muito de treinador, né? De estar alinhado à ideia do treinador, do clube. Acho que o primeiro passo é o clube já buscar alguém que se alinhe à ideia, à metodologia que o clube já vem trazendo. A gente vocês têm a experiência de busca por treinador no Brasil, isso é uma experiência constante, acontece bastante. O quanto isso tem influenciado atualmente? O quanto vocês entenderem que o cara se encaixar nesse perfil, tanto de o que vocês esperam de jogo, que tipo de futebol o clube quer praticar, a relação com o departamento de análise, porque eu acho que todo mundo já deve ter ouvido ou visto situações de que o treinador simplesmente preferia centralizar entre o seu auxiliar, entre o seu preparador, e não renegava um pouco o departamento, e às vezes o departamento fica até um pouco escanteado. Como que isso tem sido trabalhado, e se o treinador que não entende, não participa desse processo hoje, ele vai ter dificuldade no mercado daqui para frente? Eu acho muito pertinente a pergunta. Eu acho que o futebol brasileiro ele vive uma fase de transição dos seus comandos técnicos. Eu, particularmente, eu trabalhei com quase todos os treinadores de ponta do futebol brasileiro, muitos treinadores de seleção brasileira, treinadores de outras seleções.
Eu, para mim, aí, independente do clube que eu trabalho hoje, ou independente aí do meu histórico, eu divido hoje os treinadores em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o treinador convencional, é o treinador que se caracteriza por aspectos mais ou menos assim. Temos que pagar o bicho no vestiário, temos que concentrar 2 dias antes, temos que jogar com a mesma roupa que venceu o outro jogo. Por mais que eu me indigne, eu sei que ele ainda tem espaço. Por mais que eu saiba que a sua característica é de ser um Deus presente no meio da gente, que é formado em nutrição, medicina, educação física, eu sei que ele ainda atende alguma demanda. Essa é uma classe. A segunda classe é a do novo treinador que sabe o que quer para o seu time. Ele quer jogar com a linha alta, ele quer pressionar, ele quer a amplitude. Mas não necessariamente ele carrega uma experiência ou uma metodologia para fazer com que o seu treino atinja o seu objetivo. E eu percebo que a terceira classe, a classe do futuro, vamos dizer assim, falando de Brasil, porque o mundo já enxergou isso, são treinadores que possuem metodologia para que o trabalho do dia a dia apresentem problemas e soluções que se reflitam na construção do seu modelo de jogo e que isso se repita numa partida. Talvez ver o Pepe Guardiola dando um treino e olhar o seu jogo, ou conversar com o Gabriel Jesus, que nos visitou lá ontem e nos explicou isso, seja muito fácil. Mas a gente percebe aqui no Brasil alguns treinadores entendendo que o desenvolvimento de uma metodologia de treinamento, convergindo para aquilo que o jogo pede, é o futuro, é o holofote para frente, que o Paulo nos citou. O departamento de análise de desempenho, ele é aceito pelos treinadores modernos e ele possui muita resistência dos treinadores onipresentes. Termos a sapiência e a inteligência de sabermos lidar com todos é fundamental, porque hoje todos, ainda dentro do futebol brasileiro, podem obter resultados, porque as avaliações, muitas vezes, não são feitas em cima apenas do trabalho ou dos conceitos, mas ela é feita em cima de alguns teatros que a gente vê em entrevistas, alguns teatros à beira do gramado, em alguns currículos vencedores, apenas dentro do futebol brasileiro, apenas na concorrência interna. Então, a gente tem que ter a sapiência de saber lidar até com quem não valoriza a tecnologia, a informação, o scout e as métricas. Precisamos ter sapiência e paciência. Muito bom. Eu penso que, reforçando também o que o Cícero diz, né, acho que os clubes precisam ter muita clareza no momento de escolha dos seus treinadores, né? E esse é o grande desafio, né, saber o que quer. Né? Quando você não sabe muito o que você quer, qual o caminho que você quer percorrer, a avaliação é rasa. E aí a avaliação é justamente de entrevistas, de currículo, e você não está muito olhando se aquele profissional ele tem as características necessárias para dirigir a sua instituição. Acho que esse é o grande desafio, porque quando você fala do Palmeiras, ele tem características específicas e peculiares totalmente diferentes do São Paulo. Né? São clubes com demandas distintas e muitas vezes você acaba fazendo uma avaliação de um treinador de uma maneira igual. Né? O cara, para treinar o São Paulo, às vezes é o mesmo que vai treinar o Corinthians. E eu acho que o grande desafio vai aí também para quem está tomando decisão, para os presidentes, para quem está na cabeça do processo, para colocar o profissional que tem a ver com seus objetivos institucionais. Isso vai fazer com que todos os processos abaixo dele andem, ou não. Né? A análise de desempenho ela está diretamente atrelada se o profissional vai utilizar aquilo ali. Né? Eu já escutei histórias aí de muitas vezes você ter uma equipe de análise de desempenho extremamente estruturada e o treinador chega e pede para a equipe de análise de desempenho fazer vídeo motivacional.
aí você não vai caminhar jamais, né? E já conversei com diversos analistas e os caras ficam indignados. Pô, estudei muitos anos, me preparei, e o cara vem me pedir para fazer vídeo motivacional, né? Então, acho que o desafio está na cabeça do processo. É justamente isso. É você saber o perfil de treinador que você quer. E eu concordo com o Cícero. Ainda estamos dentro dessas faixas de treinadores, né? Ainda temos os treinadores que estão extremamente preparados, que estudaram, que se qualificaram, mas que ainda não têm a vivência. E que essa vivência só vai acontecer a hora que o cara trabalhar, a hora que o cara tiver horas de prática. Não existe milagre, né? E aí a instituição precisa estar pronta para também blindar esse trabalho ou dar as ferramentas para que esse profissional consiga o sucesso necessário. E aí que eu vejo essa nova linha de treinadores, esses novos profissionais, pedindo e demandando muito da análise de desempenho, né? Esses profissionais estão dispostos à troca de ideias, eles estão dispostos a debater, a avaliar com muita profundidade, e a produção de conteúdo é muito grande, né? Eu vivenciei algumas vezes o processo de análise de desempenho nas categorias de formação, principalmente, em que a produção de conteúdo era muito grande. Era, muitas vezes, na minha visão, demasiado. E saber passar isso para o atleta, saber transportar isso em algo que seja produtivo, também é um desafio. Porque só utilizar a análise de desempenho porque é bom, para mim também não basta, né? Você tem que saber utilizar, e a assertividade nesse processo ela é necessária e fundamental. Ainda mais quando se fala de futebol profissional. Ainda mais quando se fala de atletas que carregam uma série de vícios, de comportamentos, e que não estão acostumados a esse processo também. Então, esse ajuste fino, eu acredito que ainda é um desafio para as nossas comissões técnicas, para os nossos profissionais, e saber impactar o atleta e fazer com que essa informação chegue na cabeça do atleta e seja transferida para a prática, talvez o principal paradigma a ser quebrado aí dentro da análise de desempenho. Eu acho que é muito fácil para a gente olhar de fora e saber que o Antônio Conte, por exemplo, não é o treinador ideal para o modelo de jogo do Barcelona. Claro que a gente está falando de um clube que tem uma característica e um estilo de jogo que, pelo menos, isso já era feito na década de 80, na década de 90 mais ou menos, mas a partir da gestão que assumiu o clube ali nos idos de 2002, houve de fato uma mudança desde as categorias, desde La Masia, a história que todo mundo sabe, até o profissional, onde foi implementada uma cultura de jogo que é fácil identificar olhando pela televisão. Então você vê o Antônio Conte treinando a Juventus, o Chelsea, a seleção italiana, e você tenta transportar o modelo de jogo dele para o Barcelona, e você sabe que você vai ter ali uma série de dificuldades. Ainda que você tenha um departamento de análise de desempenho muito bem formado, com profissionais excelentes, que estudam o mercado, que estudam outras equipes, outros clubes, você sabe que aquele modelo de treinador não vai se adequar ao seu modelo de jogo. No futebol brasileiro, eu acho que é um pouco mais difícil mesmo, exatamente por essa troca constante de comando, não só da comissão técnica, mas também das diretorias executivas, que tentam implementar mais ou menos esse modelo. Eu estou usando o Barcelona como exemplo, mas é uma tentativa. Os executivos estão cada vez mais profissionais no Brasil também, e quando assumem um clube, tentam, não é fazer uma revolução dentro do clube, mas tentam profissionalizar todas as camadas do clube, que vai chegar na análise de desempenho, e que o resultado a médio e longo prazo vai ser, quem sabe, uma identificação, uma cultura de jogo, que, claro, vai focar em modelos já bem-sucedidos, como esse do Barcelona que eu usei de exemplo. Agora, não é fácil, a gente trabalha numa realidade de futebol brasileiro onde existe a pressão por resultado a todo momento. Então, essas coisas caminhando juntas são um pouco mais difíceis para o profissional daqui. E isso são coisas que são difíceis de afastar. Experiência não se compra, né? Você adquire na prática, você adquire no dia a dia, você adquire ganhando, perdendo, empatando. E como o Pedro falou, se você tem uma diretoria sólida que consegue dar um respaldo a essa comissão técnica, a esse treinador, para implementar o seu trabalho, esses novos profissionais vão conseguir, quem sabe, atingir os resultados esperados. Agora, a diretoria também precisa dessa proteção de conselho, enfim, não é fácil. A nossa realidade nos Estados Unidos, a pirâmide é um pouco invertida, né? Porque a gente tem muito menos pressão, para não dizer quase nenhuma, de torcida, de imprensa. Claro que existe crítica, claro que existe
um pouco uma insatisfação e uma impaciência da torcida, mas a realidade é um pouco diferente. Aqui a paixão muitas vezes determina contratações e demissões. Lá a coisa não funciona assim. Eu falo da pirâmide invertida porque você tem no clube a figura do manager, né, o treinador que comanda o departamento de futebol como um todo. Então, cada um tem uma função específica. A gente fez contratações em 2015, quando se tentou implementar esse novo estilo de jogo, contratou todos os treinadores espanhóis para todas as categorias de base do clube. Ainda que o material humano lá que a gente trabalha seja difícil de implementar algumas ideias, você consegue dar um padrão de jogo e uma metodologia para todas as categorias de base. Quando a gente conseguiu atingir isso na nossa primeira categoria, no Sub-19, esse treinador do Sub-19 virou o assistente técnico do profissional, consequentemente é o treinador principal do profissional, porque o treinador, o manager, que é o que vai para o campo, que é o que vai para a entrevista, que é o conhecido como treinador, ele não é o cara de fato do dia a dia, que cria a metodologia, ele apenas coordena isso. E a gente conseguiu atingir isso. Então, a pirâmide é um pouco invertida porque a gente não tem essa busca pelo treinador, né? A gente conseguiu fazer isso ao longo do tempo, ao longo de 4 anos. Houve o resultado também, mas tenho segurança de dizer que, se não tivesse resultado, a gente teria conseguido manter o mesmo tipo de trabalho, exatamente porque a gente está blindado por menos pressão e também por um respaldo, não da diretoria, mas do dono do clube, né? Aliás, já assisti alguns jogos do Columbus. Quem gosta de futebol, assista, porque é um jogo muito rico. E, como ele mesmo disse, com um orçamento talvez um dos menores da liga. Acho que o jogo do analista também tem muito a ver com o jogo de cintura no dia a dia, né, cara? É entender também até onde você pode avançar, entender que você está lidando com um treinador diferente, com pessoas diferentes, até onde ele te dá liberdade para opinar. E entender que é formiguinha também, que ao longo do tempo você vai ganhando a confiança do treinador, ele vai te escutando mais. A gente tem bastante problema de, às vezes, o analista muito com boa fé mesmo, querendo ajudar, às vezes se enfia muito, aí o treinador já acontece isso. Mas tem uma pergunta do Alexandre aqui que eu acho que é bem legal e eu vou até incrementar ela com o seguinte. Muito se fala, às vezes, até na questão de análise de mercado, você está trazendo esse jogador para ser reserva do fulano, mas não tem um jogador desse na base? Por que vai buscar um cara no mercado, sendo que como são os padrões de avaliações, como que a análise pode e deve ajudar nisso, eu acredito muito. E uma outra questão que eu tive essa experiência no Corinthians, com o Fagner, com o Felipe, de nós da análise sermos uma parte do processo para ajudar esses caras na evolução. A gente sabe que o Fagner era um jogador muito ofensivo, que jogava, às vezes, até com um sistema de 3 zagueiros como ala, atacando, sempre muito leve. E a gente teve um processo de evolução nele para ele entender a jogar na linha defensiva. O Felipe, um jogador que veio do Bragantino, foi vendido para o Porto. E aí a análise pode até ser, para um jogador da base ou um jogador contratado numa aposta, uma ferramenta para você melhorar o seu produto. O Vitor Hugo é um exemplo legal, que veio de uma Série B, foi vendido. Essas duas questões. Quando buscar na base, quando buscar no mercado, como que a análise pode entrar no processo de evolução desses jogadores, eu acho muito importante. Antes de responder tudo, Renato, vou passar para o Cícero primeiro, mas você falou desse exemplo do Fagner e do Felipe, é interessante. A gente, e até o papel do scout também, né? O que a gente procura fazer lá com o scout de mercado, a gente, por ser, na maioria das vezes, uma grande mudança de cultura para o atleta que a gente está levando para lá. Eu costumo brincar que Columbus não é Miami, Columbus não é Nova York, não é Orlando. Então, é uma adaptação mais difícil, é uma cidade que faz frio, é uma cidade menor. Então, o jogador tem que estar mentalmente e psicologicamente preparado para as dificuldades que ele vai enfrentar. Então, parte do nosso processo de recrutamento, e aí eu me encaixo junto com os scouts, a gente está contratando caráter também e está contratando o homem também. Então, a gente bate um papo com o atleta, conversa antes, tenta entender de onde ele vem, para onde ele quer ir, como funciona. E a gente está enfrentando agora, a gente enfrentou há um tempo atrás uma dificuldade que a gente trouxe um atleta da Venezuela, em quem a gente acredita muito, em quem a gente passou mais de um ano analisando. Acho que você sabe quem é, o Léo deve ter comentado. É um menino que jogava no Zamora, jogou Libertadores, enfrentou o Grêmio, a gente conheceu ele, foi tudo perfeito. E a gente levou ele para o clube. Ele teve uma dificuldade de adaptação muito grande, porque ele está vindo numa realidade, a gente acompanha o que está acontecendo na Venezuela, que é bastante dura. A gente, vendo aí nos noticiários o que o Corinthians fez agora na Venezuela, o que o Grêmio também enxergou lá no jogo contra o Monagas,
E no clube a gente teve dificuldade, a gente não tinha ninguém que conseguia se aproximar desse atleta para trazer ele para perto, tentar entender o que estava acontecendo, quais eram os medos dele, por que ele não estava desempenhando. E aí o papel dos scouts foi importante nisso, e foi uma segunda atribuição para os scouts, porque ele atleta, ele tem 19 anos, ele tinha confiança naqueles scouts que recrutaram ele. Ele falou, pô, o Paulo foi até a Venezuela, ele conversou comigo, ele me viu jogar, pô, esse cara acredita em mim. Eu confio no Léo, porque o Léo foi o cara que me identificou. Então, ele tinha mais proximidade dos scouts do que da própria comissão técnica. Então, ele se abriu mais com os scouts conseguiram ter mais, tiveram mais facilidade de conversar com ele do que ele precisava melhorar, do que estava bom, do que estava ruim, para que, enfim, ele conseguisse ter um desempenho. E agora ele demorou aí 3 meses de adaptação, que é um período grande até para um atleta. E, de novo, eu falo num elenco reduzido, então a gente precisa de resultado rápido, mas o scout teve essa aproximação e foi bacana. Foi uma segunda atribuição aí dos scouts, mas ele sentiu confiança nisso por causa do processo de contratação e a gente conseguiu, com os scouts, ajudá-lo a melhorar. Acho que isso tem muito a ver com o processo do analista estar envolvido na rotina, né, e no treino. Hoje, dentro da Ferroviária, a gente consegue fazer com muito mais facilidade. O analista ele tem uma noção muito mais clara do que é o modelo e o que o clube quer em termos de tática individual. Então, nesse ponto, você consegue ser muito mais criterioso com o atleta e dar uma informação de muito mais qualidade para ele. E hoje o treinador é o Bruno Pivetti, né? Ele dá mais liberdade para que tenha uma abordagem do analista com o atleta, né? É muito mais difícil quando você tem essas travas dentro do processo. Quando o treinador ele centraliza nele todo o controle da equipe, e aí a gente está falando do esporte extremamente complexo, e se você não conseguir delegar muito bem esse trabalho para os teus profissionais, e aí pode ser a figura do auxiliar técnico, do analista, mas isso precisa estar claro dentro do clube. Eu não tenho dúvida que você consegue alimentar e promover e desenvolver os atletas muito mais. Quando você consegue delegar, o analista tem esse papel, tem esse perfil e consegue ser atuante no dia a dia do clube. Mas aí você precisa ver o perfil de analista que você tem, né? Muitas vezes o cara não tem a característica e nem a profundidade de conhecimento para atuar nessa área, né? Eu estava até falando com o Renato antes do início do painel, é justamente isso o que a gente vê hoje, né? É uma área nova, muita gente querendo entrar, muita gente querendo explorar a análise de desempenho, mas eu encontro muita dificuldade de ver analistas de desempenho com experiência, né? Com rodagem e convivência. Então, talvez, por isso, você ainda não consiga ver esse profissional com essa abrangência dentro do trabalho diário. Já para a área de mercado, eu vejo que o profissional da base, o atleta da base, que tem dentro do clube, que está sendo formado dentro do clube, com relação ao do mercado, você precisa avaliar até que ponto e o que você quer dele, né? Muitas vezes a necessidade é urgente, você precisa de um jogador com característica específica e pronto para te entregar aquilo, que muitas vezes o atleta da base vai demorar para amadurecer. E aí vai o clube entender e ver até que ponto você quer abrir o caminho para um garoto da base e aceitar o processo de amadurecimento dele na equipe profissional, que isso vai fazer com que você receba críticas, o atleta vai oscilar, ele não vai te entregar o que você quer de primeiro, mas você pode logo ter um atleta que vai render para você. Mas eu vejo muitas vezes os clubes, principalmente os clubes que têm a demanda e a necessidade de uma resposta imediata, você precisa de um atleta de mercado e aí você vai e busca. Nesse ponto, acho que é mais uma função gerencial, de gestão, treinador, diretor executivo, diretor de futebol, do que uma função específica do analista, né? Ele precisa estar ali para entregar o que a instituição está pedindo para ele. Fiz questão de ficar por último. Eu acho que dava para fazer um seminário
sobre transição base profissional. Mas eu quero passar um pouco de experiência, um pouco do que eu acredito, que não é verdade absoluta nenhuma, mas é o que eu acredito. Eu acredito que, para você fazer a transição, e o momento da transição, é a junção do trabalho de formação bem executado, e aqui eu resumi, mas é muita coisa envolvida, e a cultura que este clube tem de fazer a transição. Me sinto bem à vontade. Vou citar alguns trabalhos no Grêmio, ao longo de 6 anos. A gente fez captação, transição e venda do Cássio, goleiro, para o PSV Eindhoven, hoje ele está no Corinthians, do Felipe Mattioni, lateral direito, para o Milan, do Léo, zagueiro, aqui para o Palmeiras, hoje ele está no Cruzeiro, do Lucas para o Liverpool, do Anderson para o Porto, do Mário Fernandes para o CSKA, do Fernando para o Shakhtar, do Douglas Costa para o Shakhtar, do Adilson para o futebol ucraniano, do Carlos Eduardo para o Hoffenheim, do Sport Recife, um trabalho de preparação com o René, que hoje está no Flamengo, com o Everton Felipe, que lá está, com o Joelinton, que foi a maior venda do futebol do Sport Recife para a Alemanha, lá no Criciúma, todo um trabalho de 1 ano, mas acredito que muito bem integrado, com produções de jogadores como Iago Maidana, Marlon, hoje lateral esquerdo do Fluminense, Roger Guedes, Bruno Lopes, no Bahia, jogadores como Jean, goleiro, Pará, lateral esquerdo, a venda do Anderson Talisca, maior venda do futebol nordestino. Acho que eu posso falar um pouquinho de base e de transição. Eu cheguei no lugar mais difícil, neste momento, para fazer transição. E eu enxergo que na figura do Alexandre, que fez Vinícius Araújo, Wallace, Lucas Silva, Mike, Gabriel, e na figura do coordenador da base, do João Paulo, que produziu no Vitória da Bahia, Hulk, Gabriel Paulista, Wallace, Elkson, Vitória da Bahia, se a gente for falar também, dá para passar a manhã inteira citando nomes. Que bom que Deus nos deu essa oportunidade de vir no Palmeiras fazer esse trabalho de base. Porque em 2017, ao longo de 104 anos da história daquele clube, foi a primeira vez que o Palmeiras foi a equipe que mais forneceu jogadores para as seleções de base da CBF. E é de novo em 18. Porque em 2017 foi a primeira vez na história de 104 anos do clube que o clube chegou nas 5 semifinais de Campeonato Paulista e conseguiu chegar nas 5 finais. Porque em 2017 foi a primeira vez em 104 anos de história do clube que ele chegou na final e foi campeão da Copa do Brasil, sub-17. E porque em 2017 foi a primeira vez na história de 104 anos do clube que as categorias de base excursionaram 8 vezes fora do Brasil. Estes números são números que detectam que a preparação está bem consolidada. E, com certeza, eles vêm antes da transição. Porque, como eu falei, eu acredito que você precisa ter a capacidade de formação e a cultura do clube em fazer a transição. A cultura do clube que eu trabalho hoje, ela formou o Wagner Love há 15 anos atrás, em alto nível, e ela ficou muito adormecida. Então, hoje, quando a gente consegue ver o Léo Passos indo no banco, o Thiago Martins tendo uma minutagem maior, quando a gente faz alguns empréstimos, como o Arthur para o Londrina, para finalizar o processo de formação, a gente sabe que a gente continua plantando. Eu não sei se seremos nós que vamos colher isso. Eu me lembro perfeitamente do Marcelo Rospide chegando no Corinthians em 2008, e passados 10 anos depois, eu fico feliz de ver Mantuan, Pedrinho, Pedro Henrique, Maicon, que precisou completar o processo de formação na Ponte Preta. Ele não é fácil. É muito fácil olhar de fora e fazer essa pergunta. Por que contrataram o A se tinha o fulano na B? Isso é enxergar uma árvore. Eu prefiro enxergar toda a floresta. Então, volto no início da resposta. O momento da transição é quando você tem qualidade na formação e a cultura do clube em fazer a transição. De fato, a gente está falando de cada um, né? Cada jogador tem a sua necessidade, a sua maturação. O professor Bicali me conta uma história muito legal do Bernard, que foi um jogador que teve uma maturação física tardia, ele demorou para se firmar. A gente via muito talento dele no Atlético, mas ele demorou para ir embora, né? Para conseguir se firmar no time. O Gabriel fez uma pergunta aqui que é bem legal, em cima de mercado. E eu tive uma experiência com o Mano Menezes agora de ir lá entrevistá-lo em BH, e ele me falou muito disso. Ele até usou o Manchester United hoje
com o Mourinho, de ter uma maneira de jogar, e mesmo assim vários jogadores chegando a rodo e não conseguindo se firmar. Por que que dá tão errado, mesmo tendo um modelo, mesmo você indo buscar? E o Mano me disse uma coisa que me fez refletir muito, que é, você vai lá, analisa, olha as características, olha o que o cara faz no campo, o que ele entrega com bola, sem bola, vê número. Você faz de tudo, pergunta para o vizinho, pergunta para o taxista que chegou na cidade, tenta fazer todo o trabalho que é o correto para te evitar a tomada de decisão errada. Mas aí ele diz que você só conhece o atleta quando você está com o atleta. Você olha no olho dele, quando você faz uma cobrança em cima dele, quando você vê a relação dele com o restante dos outros jogadores, com os funcionários, que hora que ele chega, como que ele chega. Como minimizar isso? Acho que os clubes já, de certa forma, fazem o que pode fazer. Por que alguns momentos dá errado? O que vocês veem nesse processo que precisa melhorar no Brasil? Se está sendo feito certo? Vocês estão em clubes de qualidade? Estão sendo feito isso? Como que vocês enxergam esse tipo de coisa? Vou pedir licença só para finalizar a resposta anterior, porque ela diz muito respeito à análise de desempenho em relação à transição da base. Hoje, lá no Palmeiras, todos os jogos do Sub-20 e do Sub-17, eles chegam decupados em média de 5 a 6 minutos, para mim, para o Alexandre, para o Roger, para todos os auxiliares técnicos, para o preparador físico, e chega também o scout do jogo, produzido da mesma forma que é produzido o scout da equipe principal. Acho que é importante vocês saberem que é um dos processos de transição. Ano passado, nós tínhamos 2 colombianos, né? O Borja e o Mina. E o Mina é um cara muito extrovertido, um cara muito alegre, e o Borja com uma dificuldade de entender tudo aqui no Brasil, então o processo de transição dele, de adaptação, bem mais lento. O que você espera quando o Mina vai embora para o Barcelona? Que o Borja vai ter mais dificuldade ainda. Pelo contrário. Então, você, por mais que idealize, crie algum estereótipo de avaliação, de rendimento, são tantas variáveis que o dia a dia ele vai te permitir conhecer as pessoas, e aí você tem que ter a sapiência de saber fazer a abordagem nelas. Mas é inegável que, se você souber a característica de jogo das peças para casarem elas, você vai, respondendo a tua pergunta, minimizar o erro. E eu vejo que a necessidade constante que a imprensa e que a torcida enxerga no assunto contratação, ela faz os clubes brasileiros terem muitas contratações e, consequentemente, muitos erros também. Eu acho que a gente acredita que a contratação por si só, ela resolve todos os problemas. Muitas vezes elas dão mídia por 5 dias, depois elas te dão uma conta muito alta por 5 anos de contrato. E isso a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de fazer a gestão. E quando a gestão está na mão, muitas vezes, de alguém apaixonado, estatutário, amador, ele tende a sucumbir a essa pressão da torcida e da imprensa no quesito contratação. E aí critérios mínimos que deveriam ser analisados e avaliados também passam desapercebidos. E o fato e a prática é que isso constrói alguns elencos aí não tão inteligentes no nosso futebol brasileiro, e muitas vezes o jogador pouco avaliado a fundo antes dele vir. Então, eu acredito muito nisso. Acho que um ponto importante e que a gente vê como dificuldade ainda no futebol brasileiro é a falta de janela de transferência, né? Então, por não ter janela, o período de contratação é sempre. A todo momento você está contratando, a todo momento você está analisando possibilidades de melhorar a sua equipe, como se a contratação efetivamente fosse melhorar a sua equipe, né? Eu acredito que um dos principais desafios é tirar justamente a passionalidade desse processo de contratar, como se a contratação fosse tirar o momento ruim ou um ciclo de derrotas da sua frente. Isso não vai acontecer. E acredito que o Departamento de Análise de Desempenho ele tem o papel de mapear ao máximo o que você conseguir tirar do atleta, tanto com relação ao comportamento dentro de campo, aspectos técnicos, também os comportamentos fora do campo. Tentar mapear isso é um desafio, não é fácil. Mas, no final das contas, você vai conhecer a pessoa quando ela estiver trabalhando contigo. E não podemos jamais esquecer que a gente está lidando com seres humanos.
Então, muitas vezes, o atleta, quando pisa dentro do campo, ele traz uma carga pessoal gigantesca. Você não sabe como está a questão de relacionamento pessoal desse atleta, como que ele está em casa, se ele está realmente se adaptando ao país. Uma mudança drástica de país, muitas vezes, traz uma mudança de comportamento dentro de campo também. E, muitas vezes, tudo isso é negligenciado e eu vejo, às vezes, os clubes não fazendo um esforço institucional para que aquele atleta se adapte, né? Para que ele esteja apto para apresentar a performance nesse novo ambiente. É uma mudança de ambiente, naturalmente, né? Eu acredito que, com limitações em termos de inscrições em competição, janelas de transferência, você traz o problema para dentro. Você tem que fazer aquele atleta dar certo. E aí vai o esforço institucional em termos de psicólogo, treinador, auxiliares, analistas, para que esse atleta consiga render, para que aquilo que você viu em outra equipe, você consiga trazer para o teu ambiente, para o teu cenário. Hoje é fácil porque atleta é descartável. Ele veio, não deu certo, deu 3 semanas, você manda embora, traz outro, onera o clube durante vários anos, mas pelo menos você deu uma resposta para a torcida. Então, dentro desse contexto, a análise de desempenho ela é fundamental quando o clube quer fazer um esforço, quando ele quer fazer aquele atleta dar certo. E aí a gente volta naquele tópico que a gente estava falando anteriormente, de identificar a adaptação dele com relação ao modelo, identificar se ele realmente está entendendo o que o treinador está pedindo, e aí o analista pode sim fazer esse meio campo entre comando técnico e atleta, como foi o caso que foi mencionado no Columbus Crew. Então, acho que analisar de uma maneira descontextualizada o fato do atleta não ter dado certo é muito simples. E é fácil dar essa justificativa para a torcida. Eu acho que a primeira informação que a gente pega em campo é realmente do taxista, né? Você chega na cidade para assistir um jogo, você entra no táxi e fala, ei, quem que você está vendo aí? Pô, é bom aquele cara do time lá e tal. E a primeira informação que você pega... Se já tem um extracampo que saiu na imprensa, que um o cara é problemático, tem casos de jogador que foi contratado no Brasil e foi preso no país dele. Exato. Você vê, um pouco antes de vir. Bom, tem caso que a gente estava numa cidade da Colômbia agora recentemente e pós-jogo nós fomos para o hotel, eu e o Léo, o scout que trabalha comigo, como eu comentei, e a gente estava no lobby do hotel, se encaminhando para o quarto, e chega um atleta daquela equipe, vestido com a roupa da equipe, e chega no hotel para trazer uma moça e ir para o quarto, ou coisa parecida, assim, numa festa com outros jogadores de outras equipes. E ele chega com o uniforme do jogo. A gente fala, bom, a gente não precisa mais de muita informação, né? A gente já sabe que tipo de atleta que ele está se envolvendo, que era o melhor amigo desse atleta que a gente estava analisando, e a gente pegou uma informação ali que a gente dificilmente teria, né? Uma coisa é como num processo de contratação de qualquer profissional em qualquer empresa, né? Tem gente que mente no currículo, tem gente que consegue se passar para outra pessoa numa entrevista, né? Mas a análise de desempenho de um jogador de futebol é diferente. Ele não consegue mentir no currículo, ele não consegue mentir dentro de campo, né? Então, a analista de desempenho ele vai te dar as informações que você precisa para tentar minimizar o risco e minimizar o erro na hora da contratação. E esse exemplo que eu citei do venezuelano, a gente costuma dizer lá no clube agora, a gente tem o procedimento que a gente tem implantado, que o processo de contratação não finaliza, não está encerrado no momento da assinatura do contrato. O processo de contratação de um atleta vai durar de 3 a 6 meses de adaptação. O Cícero citou o exemplo dos colombianos e você tem em diversos cenários que você só vai conhecer o atleta de fato no dia a dia. Ele vai ter uma mudança de cultura, ele vai ter uma mudança de clima, ele vai estar longe da família, vai estar com pessoas que ele não conhece e muitas vezes vai ter um ganho substancial de salário que ele não tinha também. Então você não sabe, você tenta minimizar o erro ao máximo, mas você não tem como prever essas variáveis do comportamento que ele vai ter com essas mudanças que a carreira e que a vida dele, que ele vai enfrentar na carreira e na vida no futuro. Minimizar o erro, minimizar o risco, mas você só vai ter, de fato, a leitura correta quando ele estiver lá com você. Eu acho que vocês têm até experiências diferentes, vocês estão inseridos em contextos diferentes, eu acho que é por isso que deixa tão rica a conversa. Com relação a respaldo, muitas vezes, por exemplo, o caso do Cícero, ele está num clube estatutário, vocês estão num contexto diferente, e às vezes o presidente ele não acho que já teve essas experiências de o presidente nem conhecer o trabalho
E aí tem diversos outros interesses dentro do futebol, a gente não vai ser hipócrita, existe muita coisa. E às vezes os caras não sabem o que a análise faz e pô, já teve situação de, pô, tem como você arrumar o computador para mim e tal, formata aí e tal. Isso acontece bastante. Qual é a importância do respaldo de vocês em levar, principalmente na chegada de um treinador, esse menino é muito bom para fazer isso, esse é muito bom. Vocês estão no dia a dia com os analistas, vocês conhecem muito bem o perfil deles. Até na questão de contratação também, pô, tem muita situação de sair o centroavante, a gente quer um cara pivô, retenção de bola, em posição física, mais característico, estatura. Aí você está acompanhando durante os meses, você tem 5 nomes, tem o A, o B, o C, o D e o E. E aí, de repente, chega o Z. E isso é um baque muito grande para o cara que está ali no departamento. Não é possível que de 5 que você mostrou, claro que às vezes não é assim, vamos trazer a primeira opção, a negociação não é assim que acontece. O analista é só o primeiro caminho ali de detectar. Como lidar com tudo isso? Porque eu acho que é o sentimento de muito analista, às vezes desmotiva, e eu acho que tem a ver com o processo também, né? Direto, né? Se você tiver estipulado no seu organograma onde que está o analista, esse organograma estiver exposto, se você tiver dentro da sala de análise de desempenho, estampado na parede, os objetivos e as rotinas, e se você criar itens de controle, aquela tendência de se enxergar como os meninos da informática, os meninos do vídeo, ela se dissolve, porque você rapidamente está visualizando que eles estão integrados, que eles têm tarefas, que eles têm rotinas, e os itens de controle você pode municiar perfeitamente a parte estatutária. Realmente, em clubes em que a militância estatutária é muito grande, esse contexto deixa de ser profissional e a imagem do analista de desempenho ela não é compreendida na sua essência. E, infelizmente, até para alguns treinadores antigos é assim. Acho que, nas minhas 2 experiências, principalmente no Atlético Paranaense, quando havia troca de comando, a gente fazia questão de sentar e apresentar os departamentos estratégicos do clube. Acho que esse quando você apresenta a análise de desempenho como departamento estratégico, você desconstrói qualquer viés de que seja algo ligado à TI, ou até, como eu citei, um departamento para criar vídeo motivacional, né? Você já começa a mostrar as características dos profissionais que ali estão, o perfil das pessoas que estão trabalhando e o que eles podem agregar para o trabalho. Acho que esse é o ponto de partida quando chega um novo treinador, né? A gente se dava sempre o trabalho de explicar como funcionava cada processo do clube, cada rotina do clube, porque o departamento, pelo menos ali no Clube Atlético Paranaense, ele tinha a função de proteger o planejamento estratégico do clube. A troca de comando, a troca de treinador, muitas vezes ela faz o viés do teu departamento de futebol ser modificado, né? Então, nesse sentido, pelo menos a diretoria e a presidência do clube nos pedia isso, né, para explicar e dar a diretriz da área de análise de desempenho, a área de mercado para o novo profissional que está entrando. Já na Ferroviária é um pouco diferente, porque o processo de escolha desses treinadores e o processo de avaliação de quem vem treinar o clube, acho que dificilmente vai vir alguém que não vai utilizar a análise de desempenho ou que não vê isso como algo importante para o processo de tomada de decisão. Então, já está no critério de avaliação do profissional, do treinador que vem trabalhar dentro do clube. E isso é definido como se trata de uma SA, o conselho técnico do clube ele é formado por pessoas das empresas da cidade e não por torcedores. Acho que muda um pouco o viés da decisão, né? Então, ali já fica muito claro, na porta de entrada, que acho que se o cara não acredita na análise de desempenho, ele nem passa na frente do clube. É muito importante ter isso definido no clube, né? Desde largada. Se você tem no organograma, tem no conselho técnico do clube que a análise de desempenho vai ser levada em consideração sempre na contratação de um atleta, você acaba dando a real e devida importância ao analista de desempenho dentro do processo e dificilmente você vai ter aquela contratação lateral, digamos assim, né? Ainda que
em clubes estatutários e com mentalidade mais antiga, a gente ainda veja isso acontecendo bastante. No clube, como foi essa comissão técnica, essa diretoria, que montou o departamento de análise de desempenho, a gente não faz nenhuma contratação sem a análise de desempenho, sem o resultado do trabalho daqueles que estão no clube exatamente para fazer isso. É óbvio que, como você falou, a gente já perdeu um centroavante. Aqui a gente tem 5 opções. É exatamente aquilo que eu falei no começo do processo, do trabalho de organização desse departamento. Você já está preparado para o que pode acontecer no mercado. Então, você já tem ali uma série de opções e com características diferentes. Hoje a gente joga no modelo tal, mas se a gente quiser mudar para o modelo... A gente joga no modelo A. Se a gente quiser mudar para o modelo B, a gente já tem ali uma gama de atletas que podem, quem sabe, servir para aquele momento específico do clube, mas a gente já está preparado para o mercado. A gente vai apresentar as 5 opções do centroavante na necessidade, do A, do B, do C, do D e do E, mas se o treinador trouxer a oportunidade F, ele fala assim, tem esse aqui também. Ele não vai fazer essa contratação sem análise dos scouts, dos analistas de desempenho. Ainda que venha uma indicação de fora, porque o trabalho que a gente faz no clube é tentar minimizar também, eu acho que é uma coisa importante de falar, a gente deu uma importância ao trabalho do analista de desempenho para tentar minimizar também a atuação do intermediário dentro do clube. Então, o grande objetivo do nosso trabalho, até por uma questão financeira do clube, é tentar ser ativo no mercado, não depender de contato de agente, de contato de intermediário para chegar no atleta A. Então, a gente fica muito feliz quando vem aquelas indicações, você está precisando de um beirada que faz isso, faz aquilo, eu tenho esses aqui, não, esses aí eu já conheço todos, já sei a situação de todos, já sei como jogam, já tenho um relatório aqui, já sei a situação financeira, já sei se tem interesse na MLS ou não, e etc. Todas as informações. Isso ajuda você a mapear o mercado e melhorar o seu processo dentro do clube. É óbvio que a gente também trabalha de maneira reativa. Diversas vezes, a gente vai responder ao que o mercado nos traz. Mas o mercado nos trazendo, a gente vai levar para o departamento de análise de desempenho, ter a leitura daquela situação e levar para a comissão técnica. O processo é sempre respeitado. O Pedro fez uma pergunta aqui que é bem legal, que sempre tem esse apontamento, e isso é meio que uma mística, não é de fato. Ele até pergunta qual que é a importância do analista na contratação de um jogador, qual que é o papel dele, que força que ele tem nisso. E a gente vê em rede social, às vezes, o pessoal indo no Instagram do analista reclamar do jogador que foi contratado, como se fosse o departamento de análise que contratou. E lembrando que o analista ele tem outras diversas coisas para fazer. Se a gente for pensar no Corinthians, a gente trabalhava com análise de treino, com a prospecção e com a análise do adversário, que calendário quarta e domingo, um olhando o adversário, o outro já olhando o próximo e debatendo com a comissão. Acho que é até legal, para tirar um pouco disso, vocês falarem como que funciona o departamento de vocês hoje. Eu disse um pouco da minha experiência que eu tive no Corinthians, eu não sei se está assim ainda hoje, dividido dessa forma. Como que é a estrutura, quantas pessoas cuidam de tal coisa, quantas pessoas, todo mundo faz tudo. Aí eu acho que não tem certo e errado, tem a demanda que o clube pede. Passa um pouco dessa experiência. E, gente, analista não contrata jogador, pelo amor de Deus. Vamos começar, então. Bom, a gente tem 5 scouts de mercado lá no clube, né? São ao redor aí do mundo, na verdade 6, perdão. Tem um nos Estados Unidos, 2 na América do Sul e 3 na Europa. E ali, dentro da comissão técnica, é um analista de desempenho de adversário. A gente tem 2 calendários só de quarta e domingo, 2 semanas de quarta e domingo, ou 3, ao longo do ano, então a gente tem possibilidade de trabalhar melhor aí a análise do adversário. E graças à tecnologia também, a gente já consegue, óbvio, em qualquer lugar que você esteja do mundo, acompanhar treinamento e acompanhar jogos. A função do analista, ou do scout de mercado, na hora da contratação do atleta, junto com a comissão técnica, eu acho que não é ele que faz a contratação, mas ele que dá a indicação. E é óbvio que você vai apresentar para a comissão técnica, ele tem essas qualidades e esses defeitos. A palavra final, dentro do nosso clube, vai ser da diretoria executiva e do treinador, em conjunto, levando em conta as informações que os analistas estão trazendo. Mas a decisão, obviamente, não vai ser do analista, e a função dele é fornecer dados e fornecer a interpretação daquilo que ele está trazendo, como ele acha que aquele atleta vai se encaixar dentro do modelo de jogo da equipe, e quais as dificuldades que a comissão técnica vai encontrar também. Então, isso é importante. É importante ele apresentar os 2 lados, para que no futuro não seja, ninguém está oferecendo aqui o Pelé, então ele vai ter
Essa é essa dificuldade que eu estou apresentando e que a comissão técnica vai ter que aprender a trabalhar. Não é contrata ou não contrata, né? Esse cara faz isso bem, esse cara faz isso mal, ele tem isso, tem aquilo. Né? Dentro do processo, a gente tem uma série de... Bom, o processo passo a passo, tentando resumir, a gente é feita a primeira análise de vídeo aí, com ferramentas de Y-Scout, de Instat e tal, a análise de vídeo, a análise de informações, de data, né, do atleta. A partir do momento que esse atleta... que um scout gosta desse atleta, ele fornece esse nome para os outros scouts, há uma discussão mais profunda sobre esse atleta, esse nome vem para mim, e eu discuto com a comissão técnica gostando, a gente vai ao vivo, vê o atleta diversas vezes, faz um relatório e manda para a comissão técnica. E dentro desse relatório, existe uma graduação dos atletas de A a D, e com uma série de variantes aí. Dentro dessa graduação está aqui, ó, esse é um atleta perfil B, esse é um atleta perfil A, esse é um atleta perfil C. E daí não tem contrata ou não contrata, ele se encaixa no perfil. Se vocês querem, vocês vão atrás. É mais ou menos isso. A função já vem o passo seguinte da diretoria executiva. O Departamento de Análise de Desempenho atual do Palmeiras é batizado de CIP, Centro de Inteligência do Palmeiras. Possui 5 profissionais, 2 com dedicação exclusiva à equipe principal, 2 com dedicação exclusiva às categorias de base, e um que fica fazendo toda a troca de informações entre os 2 departamentos. Monitora todos os treinos, todos os jogos dos futuros adversários, monitora os jogos da base, monitora o mercado, não só de trazer jogadores. Reparem aonde a gente milita. Tenho sobreposição de lateral direito, preciso emprestar alguém. É muito mais fácil eu identificar qual o time que precisa de um lateral direito, para que o meu jogador realmente possa ter mais condição de jogar e para que a minha participação financeira seja menor. Se eu quiser lhe vender o meu iPhone e você não quiser comprar, não vou pegar um preço muito bom. Se você precisar comprar e eu identificar isso, vou pegar um preço melhor. Jogadores nossos que precisam finalizar o processo de formação. É muito bom a análise e rastrear onde está o Dado Cavalcante, que foi com quem o Thiago Martins jogou na base do Mojimirim, e reposicionar ele no Paysandu. E assim, sistematicamente. É muito inteligente da nossa análise de desempenho entender que se a gente quer trazer o Gabriel Furtado do Paraná Clube para a nossa categoria de base, a gente possa emprestar o Gabriel para jogar lá. Ou se a gente quer trazer o Gabriel Menino do Guarani, emprestar o Wagner, goleiro, para jogar lá. Porque eles nos monitoram a quantidade de jogadores e o nível de titularidade, digamos assim, das outras equipes também. Reparem, não é só para trazer jogadores para a equipe principal. Para trazer jogadores para a equipe principal, a participação da análise de desempenho é passar as informações técnico-táticas. O jurídico nos passa as informações contratuais, o financeiro nos passa as informações de possibilidades de pagamento, o nosso departamento médico e coordenação científica nos passa o histórico de lesões desse jogador, velocidade de recuperação. Então, ele é importante, determinante, talvez em alguns casos, mas a direção executiva é que tem a palavra final. Não precisam entrar no Instagram, no Face dos analistas do Palmeiras. Nem no meu. Eu acho que essa concepção criada, que é de inteligência, né? Porque aí nós estamos falando de mapeamento de mercado, como o próprio Cícero falou. Você faz uma análise, uma avaliação de como o mercado está funcionando e como você pode operar, de dentro para fora e de fora para dentro, né? E isso é fundamental, e creio que o departamento de análise de mercado ele tem essa função, né? De identificar oportunidades e de ver como que você pode alocar jogadores, atletas do seu clube e como você pode trazer para dentro. Claro que hoje na Ferroviária o nosso departamento é muito mais enxuto do que era no Atlético Paranaense, mas acho penso que para um clube do interior ele tem uma estrutura grande, porque são 2 que cuidam da análise de desempenho, avaliação, análise de treino, adversários e a nossa equipe. Tem um de mercado. E, além disso, um para todas as categorias de formação e feminino. A Ferroviária também tem a equipe de futebol feminino. Hoje a gente consegue ter uma ideia muito clara, mas por
uma quantidade menor de pessoas, você tem que saber selecionar muito bem o nicho de mercado que você vai procurar. Não adianta a Ferroviária ficar olhando a Série A do Campeonato Brasileiro. Você não vai conseguir tirar nada de lá. Então, o clube foca em algumas regiões específicas, Série B e Série C, em alguns clubes que a gente acredita que tem o perfil de jogadores para a Ferroviária. Então, a gente prefere se aprofundar em pouco do que tentar abraçar o mundo, né? Mas eu também acredito, principalmente no Atlético Paranaense, quando a gente montou essa concepção, de que o departamento de mercado ele tem que ter uma abrangência muito maior do que a simples avaliação do atleta, se esse pode ou não pode vir, ou se deve ou não deve vir. Até porque eles nem têm essa autonomia, a autonomia da presidência, da diretoria. Mas é um mapeamento de possibilidades, de características, de funções, e é um facilitador para a tomada de decisão. Acho que está aí a grande diferença e que muitas vezes o meio externo acaba deturpando e acreditando que o analista contrata alguém, né? Não é futebol manager, né? A gente já está chegando no finalzinho, já teve uma plaquinha ali, que nem deram uma pressionada no Leitão. É bem legal o que você disse, Cícero, porque às vezes a gente enxerga um menino indo para um contexto que, primeiramente, o modelo já não facilita a questão da evolução dele. Às vezes não é visto a questão de aquele treinador é um cara capaz, ele vai estimular aquele menino a melhorar o que ele precisa. Às vezes, simplesmente, você empresta para se livrar, porque você está com um elenco grande, porque o menino quer jogar. É bem legal essa ideia. Vamos para a última pergunta, o professor Jorge. Ele pergunta muito da questão da análise de desempenho no treino. E o treino é muito importante, gente. Não caiam do jogo é jogo, treino é treino. O treino é muito importante. A gente falava do Felipe no Corinthians. O Felipe foi um jogador que se transformou no treinamento. E eu tive lá por perto durante algum tempo e é alguma coisa assustadora. Acho que até atípico. Acho que não vai acontecer desse grau novamente. Como que o clube de vocês estão trabalhando a questão do treinamento, a questão sempre de vídeo, né? É o que a gente falava, se o analista está no treino, ele consegue, tal minuto da gravação, tem o cara fazendo uma ação aqui que não é o que o treinador pede, vamos mostrar para ele, vamos trazer o cara, não é esporro, não precisa dar esporro no cara, você chega, tá vendo esse movimento aqui? Que você tinha que retardar, não tinha que dar o bote. Como que isso é trabalhado no clube de vocês? Como vocês veem isso como Isso é lapidar, né, cara? É lapidar, é investir para colher lá na frente, né? Todos os treinamentos hoje no Palmeiras eles são filmados por um drone. Imediatamente acabado o treino, o treinador se desloca para a sala de análise de desempenho e já busca as imagens que ele mais prioriza. Ontem, conversando com o Gabriel Jesus, ele me passou que o Pepe passa em média de 5 vídeos para um jogo. Nós temos o hábito de passar 2. Então, a análise é quem produz todos esses vídeos, todos os movimentos que o treinador solicita em relação a bloqueios de linha de passe do adversário, a pressão em determinado jogador, em um determinado espaço do campo, a indução de que o adversário saia jogando por um lado em detrimento do outro, são captados pela análise e mostrados à comissão técnica e aos jogadores também através da ferramenta do WhatsApp, e dentro do próprio departamento de análise de desempenho. Eu acho que os goleiros aqui no Brasil foram os grandes pioneiros na utilização. Eu tive muita satisfação de acompanhar no Grêmio a maneira que o Vitor se preparava para um jogo, porque ele não está lá para saber se o cara bate pênalti na esquerda ou na direita. Ele está lá para saber se o escanteio vem com a perna aberta ou a perna fechada, e se isso demanda de alguém a mais posicionado ou não no primeiro pau. Quando o jogador compra essa tecnologia, quando o jogador compra esse tipo de trabalho, tudo se justifica plenamente dentro do departamento de futebol em termos de investimento de softwares e capacitação dos profissionais da análise de desempenho. Hoje eu trabalho com alguns atletas que são zagueiros e que entram na sala da análise para observar se o drible do atacante adversário tende a ser mais para dentro ou mais para fora. Eu trabalho com meio-campistas que tendem a observar se o adversário que eles vão enfrentar fazem jogo posicional, fazem jogo reativo. E essa filosofia do jogador interagir com o departamento de análise de desempenho me dá a clara certeza da evolução que o futebol brasileiro vem apresentando, porque o jogador brasileiro sempre acreditou na sua relação com a bola, e agora ele também começa a acreditar na sua relação com o jogo.
a interferência dos novos treinadores e de toda a estrutura de apoio, como análise de desempenho, é uma contribuição muito grande para uma evolução bem necessária para o nosso futebol. Eu penso que a análise do treino, além de ela contribuir com o desenvolvimento dos atletas, eu não tenho dúvida que ela contribui com o desenvolvimento da própria comissão. Muitas vezes o treino não atingiu o objetivo traçado. E o debate, a análise, a avaliação do que foi aquela atividade, e eu trabalhei com alguns treinadores que dissecavam o que foi o treino, eu não tenho dúvida que qualifica ainda mais a própria comissão. Então, dentro da Ferroviária, a gente instituiu a reunião técnica, e a reunião técnica é justamente para isso, para que exista o espaço para o debate sobre o que foi o treino e sobre o que foi o jogo. Acredito que a comissão técnica vai conseguir evoluir seus processos e as suas rotinas dessa forma. Aqui no Brasil se joga muito. Toda hora você está analisando o jogo, analisando o adversário, e você olha muito pouco para dentro. Você olha muito pouco para o teu processo, para a tua rotina, para ver o que você pode fazer de diferente para atingir um objetivo traçado. Então, a análise do treino e o papel do analista nesse quesito é fundamental, e eu creio que, se bem utilizado, é um diferencial competitivo importante. Acho que umas passagens mais bonitas aí do livro do Guardiola, Confidencial, é quando ele está no treinamento, pós-treinamento, assistindo vídeos, antes do jogo contra o Real Madrid. Posso não estar sendo muito fiel aqui às palavras, mas ele está assistindo o treino do Barcelona, ele tenta projetar o time contra o Real Madrid, começa a assistir jogos aí do futebol argentino e brasileiro da década de 70 e 80, e aí ele vem com a ideia do falso 9, chama o Messi, o Iniesta e o Xavi para conversar, não sei se era o Iniesta, chama os três e falou, você vai jogar aqui porque o Cannavaro e o Ricardo Carvalho não vão sair para te buscar, não vão encontrar, Iniesta e Xavi dá a bola para o Messi porque ele vai estar aqui. Enfim, é uma reunião de coisas ali que foi a partir de um treinamento, de uma análise de vídeo tanto do treinamento quanto de inspirações que ele teve aí no futebol de fora. No clube a gente também filmou o treino com drone, pós-treino, essa imagem já, acho que 5, 10 minutos depois do treino já está no computador de todo mundo, já está no WhatsApp dos jogadores, eles têm a oportunidade de assistir, e individualmente você vai ter reuniões para tentar corrigir alguma coisa que foi feita no treino. Se você vai enfrentar o Ezequiel Barco no Atlanta no domingo, você vai fazer um treinamento desde segunda-feira anterior, focado na marcação do Ezequiel Barco, as coisas que ele faz, as características de jogo do Atlanta e as características dele como jogador. E a partir dessa leitura, que a analista de desempenho de adversário vai dar para a comissão técnica, todo o treinamento da semana vai ser com base no que aquele clube, no que aquele time adversário vai fornecer em características individuais de jogadores. Então, o treino do Arthur, volante, vai ser focado em marcar o Almiron ou marcar o Barco, que espaço de campo ele vai ter que cobrir, qual a característica desses jogadores, e a filmagem pós-treino vai ser passada para eles. Tem um profissional específico de filmagem de treino que também é um analista de desempenho. Então, ele filma, ele faz o TI, digamos assim, do treino, mas ele tem o conhecimento de tático tanto do adversário quanto do nosso, para passar a informação para a comissão técnica e a comissão técnica filtrar para passar para o jogador. É só interessante comentar que ele é um profissional. A gente está tentando melhorar o nível técnico da liga do nosso clube. Esse profissional a gente trouxe do Ajax, da Holanda. O profissional agora de performance, são 2 profissionais de performance de dia a dia, que um veio do Everton da Inglaterra, outro veio do FC Porto. Então, acho que essas culturas diferentes que a gente está trazendo para o clube, e é uma coisa que a gente tenta fazer, é trazer culturas diferentes de futebol. Então, exatamente, os scouts, cada um tem uma cultura e uma formação diferente, para trazer uma cultura de jogo e uma análise diferente. Então, tenta fazer isso na comissão técnica também. Isso ajuda no filtro da informação do treino e do jogo para passar para o atleta. Bom, acho que é isso, já deu o nosso tempo. Bom, obrigado a todo mundo que esteve aqui, obrigado aos amigos, papo de alto nível, sempre muito bom. Alguns eu tive a oportunidade de conhecer, o Cícero já encontrei bastante vezes. E é isso, cara, acho que a lição é a gente entender um monte de processo aqui, um monte de coisa que está dando certo, algumas não dão, porque os outros também estão fazendo um processo, às vezes o processo é melhor que o seu, às vezes o jogo não é tão exato assim, mas sempre respeitar o processo, sempre entender que é importante isso dentro do futebol. Obrigado, gente.